Olá, meus queridos irmãos, né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, conversando, o Robson propôs uma ideia muito linda e muito bacana, que é de nós gravarmos algumas perguntas e respostas para colocar aqui neste canal. E porque nós temos uma demanda muito grande de perguntas, e assim a gente consegue disponibilizar pelo menos 2 vídeos de perguntas e respostas por semana. E então esse é a primeira semana, né, a semana piloto deste projeto, e é muito bom porque estou aqui junto deste grande amigo que é o Robson. Espero que vocês gostem, espero que a gente possa estar sempre divulgando mais e mais as dúvidas, mas principalmente semeando o amor e a paz. Né, Robson? Joia, isso aí, Jordelei. Eu acho que o plantio tem que ser feito todos os dias, né? Quanto mais a gente plantar, mais nós vamos colher. E as perguntas realmente estavam se acumulando, né? E a gente estava percebendo que às vezes as pessoas têm essa angústia de ficar esperando a resposta aparecer. Então vai ser muito bom ter esse outro canal de comunicação com as pessoas, ao mesmo tempo que ajuda o portal, que ajuda a divulgação. Então acho que é tudo uma sinergia, né? E eu vou começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu pensei em ler no último Perguntas e Respostas, que está lá no outro canal, e que vai acabar aqui, que é a pergunta da Ana Bernardino. Boa tarde, queridos, paz e luz. Robson, hoje quero falar com você. Tenho o meu cérebro muito acelerado. Como fazer um backup para usá-lo melhor? Já estou com 74 anos e meu corpo já não consegue acompanhar, e isso me traz muitas angústias. Obrigada. Apesar dela ter falado Robson, quer começar a responder, Jordelei? Não, é todo sua pergunta. Quem sou eu para impedir a tua resposta para Ana Não, não. Bernardino? Não é impedir a resposta, é me ajudar a responder, né? Até porque o nome do canal é Canal do Jordelei dos Santos. Então você também tem que ser sócio aqui. Mas eu vou começar dizendo assim: tudo bem, o seu cérebro é acelerado, mas você não é só cérebro, não é? Você é cérebro e corpo. Então, o cérebro, ele planeja e ele tem um ritmo, mas o corpo que executa, né? Então, vamos dizer assim, uma das coisas que o bom senso nos diz, né? Respeita o ritmo do seu corpo também, né? Não digo que aí o seu corpo não vai ter que puxar um pouquinho mais para acompanhar o teu cérebro, né? Mas não é como se o corpo está errado. O corpo tem as demandas dele e ele faz parte da sua estrutura de ser, né? E talvez você também está precisando de dar mais atenção para o corpo, cuidar dele um pouquinho mais para ver se ele consegue acompanhar o ritmo do cérebro, né? E outra coisa é assim, por mais que o nosso corpo às vezes ele não corresponde, quem sabe às vezes quem está entre aspas errado não é o cérebro. Você está falando em fazer um backup do cérebro, mas às vezes o cérebro está precisando desacelerar um pouco, contemplar mais as coisas, desfrutar mais as coisas, né? Ao invés de ficar nesse ritmo assim que você sente que tá rápido e não está sendo correspondido, né? Uma experiência que é muito interessante, e eu recebi hoje um vídeo de uma pessoa muito querida que me mandou assim, disse: olha, Jordelei, que interessante isso. Esta é uma foto, ah, esta é uma foto de alguns anos atrás, né? Olha a mudança de lá para cá, né? A pessoa foi olhar fotografias e aí se deu conta do quanto ela cresceu, do quanto ela progrediu. Porque quando a gente fica focado só no que a gente está hoje, as coisas não rendem, as coisas não andam, as coisas não rendem, as coisas não. A gente acaba se frustrando. E porque a gente está pensando no resultado do amanhã. Mas nesse momento, talvez, é fazer exatamente o que o Robson disse. O cérebro acelerado, ele não deixa o corpo nem descansar. Nosso corpo precisa de descanso. Às vezes não é nenhum backup, talvez é dar uma pausa, assim, desligar o computador às vezes, né, para que ele se recupere, para que ele possa reinicializar, ou seja, descansar e cuidar da matéria.
Pois a matéria, o corpo físico, minha querida irmã, ele é o presente, a máquina que Deus nos deu para nós vivermos todas as experiências aqui. Então, eu ficaria um pouquinho atento ao corpo e tentaria descansar um pouco mais. Não, isso aí. E aí, se você tiver mais dúvidas, né, pode ir colocando no chat depois que assistir essa live, porque talvez, né, tenha algum ponto específico que você não mencionou e que precisa de esclarecer mais, né? A próxima pergunta é do PS. Na verdade, eu estou só colocando iniciais para a pessoa ficar anônima e você já vai entender por quê. Portal Paz. Queria saber em qual país ou países eu nasci em minhas vidas anteriores. Vocês podem mandar meu nome e estado para os mentores me acharem e assim descobrirem em qual país ou países eu tinha nascido? Quero muito isso para ver quais idiomas eu aprendi e assim aprendê-los, relembrá-los novamente agora. Se não der para fazer isso, eu terei que pagar para vocês então? Meu nome, tatatã, estado, tatatã, país Brasil, nasci em tal lugar. Meu querido irmão, não existe essa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade. Eu já tentei saber algumas coisas e me é negado, né? E o que a espiritualidade diz é que isso não iria agregar nada para esta reencarnação, né? Mas existem algumas línguas que todos nós já falamos. O inglês, né? O espanhol. Nós já falamos essas línguas em reencarnações. Estou falando de modo muito geral, né? Assim como o aramaico. Todos nós já tivemos algumas passagens por estas regiões, falando estas línguas, né? Mas dizer aonde você nasceu, não tem essa possibilidade. E porque não existe um propósito, né? Ah, porque eu tenho facilidade. Você tem facilidade para tudo. Você pode aprender qualquer língua, qualquer conhecimento, independente de onde você nasceu. Porque digamos que você é só um exemplo, tá? Não é isso, não. Eu estou citando um nome qualquer, que você tenha nascido na Nigéria, né? Você vai querer aprender a falar essa língua? Qual o objetivo? O que isso vai impactar no teu progresso e no teu adiantamento espiritual? Aprender mais línguas pode ser um movimento do ego, né? Da gente querer saber mais, mas saber mais para nós, tá? É bonito, é lindo, mas a gente precisa fazer pelo próximo. Então, ah, pelo menos com a espiritualidade que acompanha nós aqui no portal, isto não é possível, meu querido irmão, né? Me desculpe frustrá-lo assim, mas entre nós, entre a espiritualidade que está aqui junto, não é possível. Eu faço um depoimento, uma coisa que eu nunca falei no canal, né? E nunca tinha tido vontade de falar, na verdade. E agora que apareceu essa oportunidade, me deu vontade de compartilhar isso. Eu tive a oportunidade de, uma vez, conversar com o mentor, né? E, e apesar de eu não ter perguntado, e não ser o contexto do que ele queria que eu conscientizasse, ele falou que eu nasci na França, na época napoleônica, na época que tinha guerras. O que ele queria falar mesmo era, tinha uma convocação para lutar no exército, como você não aceitava a guerra, não aceitava ir lá matar pessoas, você fugiu da convocação, mas isso criou uma série de complicações que aí depois teve desdobramentos que hoje na tua vida repercute, né, na tua vida atual. Então, isso que ele queria falar, só que aí no meio saiu essa informação, que eu vivi na França, né? E tem algumas coisas do idioma francês que às vezes eu sinto mesmo, assim, que engraçado, parece que eu entendi, né? Só que na verdade eu nunca estudei francês. Mas não é um entendi que aí eu saio falando francês.
né? Então, essa informação, só de saber o país, não quer dizer que eu vou acessar essa vida anterior e acessar o idioma, né? Estou achando que o teu pedido, né, P, é uma coisa assim que talvez está cheio de mitos sobre espiritualidade que você precisa aprofundar mais, né? Não só para o lado dessa questão que Jordelei falou, de propósito, de assim, o que eu estou buscando na vida anterior que eu acho que vai ajudar na minha vida atual, né? Mas principalmente em termos assim de como funciona a espiritualidade, como funciona a ida e a volta, como funciona o véu do esclarecimento, né? Como que a misericórdia atua na nossa vida para nos ajudar através do esquecimento. Né? Sempre a gente recebe, né, Jordelei, perguntas sobre essa história do véu do esquecimento, como se assim, por que os espíritos não deixam a gente lembrar? A gente já aprendeu, porque a gente tem que ficar aprendendo de novo, né? E até criança, né? A criança tem que aprender a andar de novo, tem que aprender a comer de novo com a colher, tem que aprender a escrever de novo, né? Tem que aprender de novo, porque tem o véu do esquecimento, mas esse véu do esquecimento é uma bênção que a gente recebe para ter um novo ponto de partida. Porque a gente fez tanta meleca, mas tanta meleca que é melhor a gente começar do zero agora, do que ficar tentando pegar toda a meleca para resolver de uma vez, né? Então, eu estou usando meleca para não falar outra palavra com M, né? Então, se a gente não tem esse zero, esse reinício, a gente nem consegue imaginar o tamanho, né, da meleca que está lá para a gente resolver. Então, isso é misericórdia de Deus nesse esquecimento. E eu acho que você tem que aprofundar um pouco mais sobre isso. Quer falar mais uma coisa sobre essa pergunta, Jordeli? Então, eu vou passar para a próxima pergunta. É da Jéssica Opperman. Bom dia. Eu estou sempre elétrica. Dou às vezes até choque, lâmpadas apagam, queima tudo, tudo que é ligado à eletricidade. Como controlar isso? Médium de efeitos físicos, né? A parte da eletricidade no corpo, ela pode, isso ocorre com muitas pessoas. No inverno, quando a gente tira um blusão de lã, por exemplo, quando a lã passa pelo cabelo, a gente vê os estalidos e os pequenos flashzinhos luminosos que dá. Isso também às vezes quando a gente encosta no metal ou no carro, a gente toma um choque. Muitas dessas coisas, minha querida irmã, pode ser resolvida apenas colocando os pés na terra, né? Fazendo o processo de descarregar. Às vezes a gente fica semanas sem contato com a natureza. Botar os pés na grama, botar os pés na água, deitar no chão, são coisas muito importantes que a gente esqueceu de fazer. A natureza, ela está ao nosso redor para nos servir, para nos ajudar, para nos fortalecer. Agora, as questões da mediunidade, estas eu recomendo você procurar uma casa espírita próxima a ti. Se você não se encontrar numa casa espírita, veja um terreiro de umbanda, ou seja, a sua fé, né? Vá na sua fé e exerça ela com maestria. Exerça ela com responsabilidade e respeito. E você vai ver que tudo isso vai se acalmando, tá? Eu recomendo o Centro Espírita porque é o que eu frequento, né? É o que eu conheço. Aí vai num bom grupo, começa a fazer estudos. O passe magnético vai ajudar muito. No momento do banho, por exemplo, que é no momento do teu banho. Por que a gente toma banho? Melhor, para tirar a sujeira do corpo. A gente sua, a gente vai para a rua, a gente fica grudento. Então a gente vai lá, tira e fica limpo. Pois é, mas essa mesma limpeza ocorre nas nossas auras. Então, embaixo da água, que é um elemento da natureza, veja só, a natureza a nosso favor. Faça uma oração rápida para que limpe as tuas auras, para que energize o teu corpo, né, para que tudo se acalme. E aí as coisas vão começar a ter um resultado diferente. Obrigado, Jordelei, pela explicação bem didática, né? E Jéssica, se você tiver ainda alguma outra questão sobre a resposta de Jordelei, coloca aí nos comentários, né? E como esse é um vídeo para o canal novo, né? Não se esqueçam de inscrever no canal novo, colocar os comentários,
e fazer o movimento, né? Logo, logo a gente está chegando no número de horas de visualização para esse canal. E aí, quanto mais a gente movimentar aqui, mais os dois canais vão se ajudar, né? Então, isso é uma coisa bastante importante para o Portal Paz. E uma pergunta bastante ampla e difícil. Gilda Moraes Antunes perguntou assim: como usar a energia criativa sexual? Como usar a energia ativa Criativa. criativa Criativa. sexual? Se Ela, quiser, posso tá, começar a responder de um pode, ponto de por vista favor. psicológico, né? Porque de um Perfeito. ponto de vista psicológico é assim, né? Desde que a gente entende a vontade como uma função da mente, né? E em termos de espiritualidade, a mente, ela está toda no espírito, né? O cérebro é como se fosse só um executor da mente, né? Um materializador da mente. E aí ele passa o recado para o corpo e o corpo faz as coisas. Então a vontade, ela está toda no espírito. Isso do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista neurocientífico, né? Muitos processos mentais são resultados da função cerebral. Mas, de qualquer maneira, né, a energia sexual, entendendo o sexo mesmo como hormônio, como reprodução, né, ela é executada pelo cérebro. Pode estar vindo do espírito, ou pode estar vindo de um resultado dos hormônios no nosso cérebro, né? E aí a execução disso vai passar pela vontade. É muito pouco nos homens, né, e nas mulheres, no ser humano, uma execução automática, igual é nos animais, né? Os animais, eles não têm controle do instinto sexual. Os humanos têm controle do instinto sexual e eles decidem, né, se vão ter relação sexual ou não. E aí, se a gente pensa nisso, energia criativa para criar novos corpos biológicos, né, que é a principal função da parte sexual. Tem a atração entre as pessoas e nós vamos empregar essa energia sexual para a criação de novos corpos. Agora, desde o Freud tem essa discussão, né? A vontade, por isso que eu comecei falando de vontade antes de falar de sexo, ela está ligada a uma questão reprodutiva ou criativa? Porque se a gente para pensar, né, que o Freud colocou a libido corresponderia à vontade sexual, como sendo só ligada ao sexo, a gente está falando de uma parte da vontade quando a gente vê os outros estudiosos dizendo que libido, na verdade, é toda coisa criativa que brota na pessoa. Se eu estou criando um texto, eu estou usando a libido. Se eu estou criando um projeto, eu estou usando a libido, né? Se eu estou criando um afeto por alguém, eu estou usando a libido. Então, a libido teria uma faceta sexual, igual a gente entende o sexo, né? E teriam várias outras facetas criativas. Então, ela seria uma energia de criação que a gente usa uma parte para a questão sexual. Só que as outras partes, né, são muito maiores que isso, porque a gente está criando o tempo inteiro. Inclusive, do ponto de vista espiritual, a gente está criando formas de pensamento, a gente está criando sentimentos, né? A gente está criando energias, né? Emitindo energias. Então, a gente tem todo um processo criador, que agora está na moda a física quântica, né? Que em física quântica eles chamam de cocriação, e nessa cocriação eu estou usando essa energia criativa, estou criando, então energia criativa, né? E não necessariamente eu estou criando coisas de conteúdo sexual. Acho que essa questão do sexo ficou muito ligada na espiritualidade, porque muitos defendiam assim, o celibato, que é a pessoa não ter sexo, vai aumentar a tua energia espiritual, né? Eu acho que isso é verdade para as pessoas que ainda têm muito esse interesse na sexualidade e ficam muito presas, né? A mente gasta muita energia com essa parte. Mas, do modo geral, né, toda energia criativa ou toda energia sexual vai passar por essa vontade da pessoa. E aí, a vontade da pessoa que vai decidir como ela usa a energia, né? Então, no fundo, o que eu estou querendo resumir bastante essa falação toda minha, você treinando a tua vontade ou você conseguindo deixar clara qual é a minha vontade de criação, você vai saber usar a energia, né? Então, no fundo, a resposta a essa pergunta, como eu quero
criar, né? É como é a minha vontade de criar. E aí você vai decidir como usar a energia. Só que cada um usa a sua energia do modo como a pessoa quer, né? Como o livre-arbítrio da pessoa quer. Ficou perfeita a resposta, Robson. Perfeita. Eu até vou ter que rever algumas coisas que eu estudei. Eu fiz um curso de Tantra um tempo atrás, né, de Tantra e de massagem também, para aprender sobre energia mesmo, movimento da energia. E até já fiz vários testes, assim, experiências mesmo, e foram incríveis essas experiências. Mas uma das coisas que ocorre é que a energia sexual, ela cria a vida, né? É exatamente isso que o Robson falou. E como ela cria a vida, ela dá vida a tudo. Então ela se torna também uma energia curadora. Mas aí é um ponto muito longo que, que tem que ver, porque está no estímulo da Kundalini. E isso aí tem técnicas dentro do Tantra para ir chegando nesses pontos, né? É por isso que existe a terapia da massagem tântrica, que não tem nada a ver com pornografia ou com coisa assim, não. É realmente uma terapia que traz benefícios muito grandes, né? Que se chama massagem tântrica. E, e ali se tem a possibilidade de inúmeros desbloqueios e de tudo. Mas o que mais ou menos a gente aprende, assim, tentando simplificar, está relacionado ao estímulo da Kundalini, né, para ativá-la, para elevá-la e fazer com que ela, percorrendo nosso corpo, alguns pontos se estimule. Então, aí poderia ser uma criatividade em alguma área de trabalho, né? Poderia ser, por exemplo, a cura de uma doença. Então, mas aí entra para essa outra parte. Mas eu ainda fico mais com a resposta trazida pelo Robson, que é muito completa. Assim, o nosso vídeo já está um pouquinho extenso, mas como você citou, né, essa energia de tântrica, eu não posso deixar de dar uma opinião sobre isso, né? Porque existe muita confusão, existe muita exploração das Exatamente. pessoas com relação a essa terapia, né? Então, aí eu vou falar um pouquinho de uma forma herética, no sentido que eu estou falando a minha visão. Eu não estou falando a visão dos Vedas, nem a visão de pessoas hindus, né, que já aprofundaram muito nessa área. Inclusive, se você for na Índia, toda a yoga, todas as coisas, é completamente desvinculada do genital, né? Não tem a ver com sexo do jeito que a gente entende sexo. Tem a ver com uma captação de uma energia mais material, né? Então, como eu vejo, né? Aí Robson vai falar agora uma coisa totalmente só Robson, não tem nada a ver com a opinião do portal, nem a opinião das pessoas que estudam Tantra. Mas eu enxergo assim, a gente tem um canal de energia, e esse canal de energia é abastecido, né, por principalmente duas fontes de energia. Uma das fontes vem do nosso coronário, que vem do alto, então é uma energia mais sutil. É uma energia que vem do alto, vamos chamar assim, né? Então essa energia ela entra pela nossa cabeça. E tem uma energia mais material, né? E material não é matéria física, que vem do planeta Terra, né? A Terra é nossa mãe, ela nos sustenta. Ela doa a matéria que faz parte do nosso corpo. E ela também doa o ectoplasma, né? A energia prânica, do ponto de vista, né? E cada religião chama essa energia de um nome diferente. Então essa energia ela vem do planeta, né? Ela emana para cima e ela entra no nosso corpo pelo chakra básico. E ela sustenta as nossas energias mais materiais, né? Inclusive a nossa libido sexual, né? Porque a gente tem essa questão de ter um gasto energético com sexo mesmo, né? Então essa energia que aí vem da Terra, né? Que é uma energia bastante, eu vou chamar de bruta, mas não é bruta no sentido de que ela é pior, ela é bruta no sentido de que ela é mais densa, né? Então essa energia que é mais densa, ela entra pelo nosso chakra básico, que é as pernas, os pés e a bacia, né? E essa região do sexo, inclusive. E aí esse sistema ele vai, né, fazendo aquele 8,
que mostra em muitos desenhos, no Hélio Couto mostra isso, no Pava mostra isso, né? Vários canais estão mostrando sobre isso, que então tem uma entrada e uma saída de energia sim, e uma entrada e uma energia de saída sim, né? Que é o 8 do Taurus, que então a energia ela está fluindo no nosso corpo, mas então a gente recebe um tanto de energia do planeta, recebe um tanto de energia do Sol, do céu, né? Do astral, dos nossos mentores e tal. E aí essa sustentação energética que vem da Terra é que é usada com esse nome de Kundalini, que é uma energia que está vindo mais densa, mas na verdade é uma sustentação para o nosso corpo físico, né? E que a gente pode dar a direção da libido. Por isso que muitas pessoas que queixam assim, gente, eu não tenho mais interesse por sexo, não estou conseguindo satisfazer meu parceiro, não estou conseguindo mais ter uma vida sexual satisfatória, né? Então a Kundalini ela vai despertar isso, mas ela também vai despertar todas as outras coisas que estão ligadas à nossa sustentação material, que é a sobrevivência, né? Então, a busca por uma profissão, a busca por materializar coisas, a busca por realizar coisas, né? Então, isso tudo vai vir dessa energia, que aí na Índia deram o nome de Tantra, e que aqui eles fizeram uma coisa que é do tipo assim, né? Uma terapia de liberação sexual indevida, eu vou usar essa palavra. Concordo contigo. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Que Deus ilumine sempre os corações de todos vocês e desejamos muita paz, muita luz. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.